Graça e paz a todos. Amém. É um prazer estar aqui nessa noite. Estou um pouco nervoso. Há bem pouco tempo saí, fui no banheiro. Falei, rapaz, que coisa maravilhosa, né? Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar aquela música grande. Vocês cantaram, muito legal. Vamos adorar mais ao Senhor com essa canção. Eu não sei o que você tem sentido nesses dias. Parece que esses últimos cultos têm sido mais gostosos. Não sei se você tem entendido. Você tem tido a mesma impressão que eu tenho tido. Eu venho de manhã aqui, parece que as pessoas estão mais próximas. Eu sinto uma outra atmosfera da parte de Deus. E eu não sei o que Deus, talvez daqui mais algum tempo, irá fazer através das nossas vidas, como comunidade. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho assim, eu sinto no meu coração, que Deus tem algumas expectativas para fazer, para suprir as nossas vidas, em meio a uma sociedade, a um país onde nós estamos inseridos, e que nós ouvimos falar de duas coisas, de corrupção e crise econômica. Mas nós temos um Deus que é tão grande, Ele supre todas as nossas necessidades. A palavra foi dita aqui no começo, que o Deus de Jacó está do nosso lado. Deus de Jacó não é o Deus da tua mãe, nem o Deus do teu pai, nem tão menos o Deus do teu avô, mas sim é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Ele está no nosso meio. Quando você entende isso e quando você assenta isso no teu coração, isso se torna uma realidade. Eu tenho dito que aquilo que você não entende, você não desfruta. Aquilo que você não compreende, aquilo que você não assenta no teu coração, dificilmente você vai conseguir desfrutar quando as circunstâncias girem ao nosso lado. Mas quando você entende, você consegue passar com toda a tranquilidade em meio às circunstâncias da vida. E Deus, Ele nos ergue e nos faz lembrar de todas as promessas que Ele tem em nossas vidas. Que nessa noite você possa cantar com mais ânimo, que você possa meditar, que você possa raciocinar, você possa pensar, você possa filosofar um pouco dentro da tua cabecinha. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és grande. E nessa noite Ele seja mais uma vez glorificado em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode falar com Ele mais uma vez. Você pode orar e falar com Ele, trair a presença dEle em tua vida nessa noite, expressando a mais linda, o mais lindo sinal de expressão, de palavras, de adoração, a tua vida. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nessa noite. Convidamos o Espírito Santo nessa noite, que se faça presente, da mesma maneira que ele já começou a agir desde o princípio, que Ele continue falando em nossos corações, agindo nas nossas vidas, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Queremos também saudar todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, se porventura está passando pela internet. Queremos mandar a todos vocês que Deus um grande abraço de toda a igreja, que Deus continue abençoando a tua vida. Esperamos nós que seja um tempo especial
A todos aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, que Deus possa falar ao teu coração, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 28, versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Partiu Jacó, Gênesis capítulo 28, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu a Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo de ti, até cumprir aquilo de que hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto para o travesseiro e a erigiu em coluna, e sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós acabamos de ler a palavra de Deus. A Bíblia é um único livro que é considerado o livro dos livros. O livro que passou várias gerações, que atravessou vários tempos, várias épocas. E esse livro até aqui existe. É um livro que não passa de moda. É um livro que o seu conteúdo não perde validade. Mas é um livro que em todas as gerações tem um princípio para nos ensinar. Em todas as épocas tem um princípio para nos ensinar, para nos dar, para nos orientar, com o único propósito, disse Paulo, o propósito da Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, útil para ensinar, para redarguir, para orientar,
para que o homem, quando a Bíblia fala homem, fala também de mulher. Homem, o Adão, aquele que foi criado, imagem e semelhança de Deus, para que o homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Este é o valor da palavra de Deus. A palavra de Deus tem um peso que leva homens a atravessarem oceanos, irem para outro continente. A palavra de Deus tem poder para conduzir pessoas, para ir para uma outra nação. Sabe para fazer o quê? Para que essa palavra, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, seja conhecido para todas as nações. A Bíblia, que é a palavra de Deus, que age nela, é o próprio Deus. Sabe por quê? Porque ela é inspirada por Deus. É útil para ensinar. Ela é útil para orientar. Não foge da mesma realidade nos nossos dias. A palavra de Deus, até o dia de hoje, até a esse momento que nós estamos aqui reunidos, ela tem um princípio para nos dar, para nos orientar, em meio a tudo aquilo que nós temos vivido. Eu nessa noite vim trazer uma mensagem para todos nós. Deus colocou isso no meu coração. Eu entendi isso da parte de Deus. Entendi ao ler as Escrituras Sagradas. Eu senti no coração. Eu falei, vou compartilhar isso com os meus irmãos. Porque talvez eu poderia falar de vários assuntos, mas eu prefiro falar de realidades em que nós estamos vivendo no Brasil, de realidade em que nós estamos ouvindo nas nações, de realidade em que a sociedade está vivendo nos dias de hoje. No princípio eu falei que nós estamos vivendo dois tipos de realidade. Não só corrupção no Brasil, mas também corrupção no mundo. A primeira corrupção que aconteceu foi a corrupção do ser humano. Quando o ser humano ele se distanciou de Deus, aí automaticamente todo o sistema, porque o pecado não só entrou no ser humano, mas se o pecado ele influenciou todo o sistema humano, todo o sistema cosmopolítico, todo o sistema do globo terrestre, todo o sistema do mundo, ele foi afetado pelo pecado. Houve a primeira corrupção. E quando nós lemos a história desse homem Jacó, foi um homem enganador. Ele foi um homem que fazia o quê? Ele passava a perna. Ele roubava. Ele roubou a primogenitura do seu irmão. E a história fala que o nome dele, Jacó, já significa enganador. Ele enganou, sabe por quê? Porque o coração dele estava o quê? Estava corrupto. Seu coração estava o quê? Não estava direcionado aos planos e propósitos de Deus. Ele só queria apenas encher o seu próprio bolso. Encher o seu próprio eu. Eu quero. Talvez eu poderia fazer uma pergunta para você. Você escuta o jornal, você lê o jornal. Imagina se você estivesse no lugar daquele que você conhece, que nessa noite de muitos que eu não vou falar nessa noite. Talvez eu e você, nós teríamos a mesma mentalidade que eles, dizendo o seguinte: enquanto eu estou aqui, eu prefiro encher o meu bolso para que a minha família tenha não só apenas o que comer, mas sim muito mais do que comer. É que o ser humano, ele é mais voltado para os seus próprios desejos, seu próprio interesse. Mas quando o ser humano se encontra com Deus, quando o ser humano tem um encontro com Deus, a história do ser humano muda. Sabe por quê? Porque ele sabe que eu apenas não preciso olhar para o meu bolso, apenas para mim mesmo. Eu preciso olhar para o próximo. Esse é o princípio que nós aprendemos na palavra de Deus. E o texto que nós acabamos de ler, ele conta exatamente o momento em que Jacó, ele sai da casa dos seus pais. Por que ele saiu da casa dos seus pais? Porque ele tinha roubado a primogenitura do seu irmão. E o seu irmão ficou tão furioso, que a única coisa que ele queria é matar o seu irmão.
era acabar com a vida de Jacó. E Jacó, o que ele faz? Ele foge. Ele sai da terra de Berseba, onde ele vivia com seus pais. E para onde que ele estava indo? Ele estava indo para Arã, aonde vivia o seu tio. Ele sabia que lá ele encontraria esconderijo, ele encontraria segurança. Mas mesmo nessa caminhada, ele teve um encontro com Deus. Então quero dizer o seguinte nessa noite, meus amados, que Deus é um Deus que não desiste de nós. Deus é um Deus que não desiste de nós. Deus é um Deus que não desiste de corrupto. Eu e você, nós somos corruptos também. Ativo, passivo. Deus é um Deus que não desiste de nós. É um Deus que se preocupa com o ser humano. E a história de Jacó, a palavra de Deus fala que ele chegou a um lugar e ali ele fez o quê? Ele dormiu. Ele estava cansado e ele dormiu. Ele não tinha tenda, ele não tinha cobertor. A Bíblia não fala, provavelmente que não tinha. Mas a Bíblia diz que ele encontrou uma pedra e ele fez daquela pedra um quê? Um travesseiro. Ele dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. E qual foi o sonho que ele teve? A Bíblia fala que houve uma escada que tocava a terra e automaticamente tocava aos céus. O que aconteceu? Nessa escada, nesse sonho, diz que os anjos subiam e os anjos faziam o quê? Desciam. Os anjos subiam e desciam. Os anjos subiam e desciam. A Bíblia não fala que os anjos desciam e subiam. Está na palavra de Deus, nós lemos. Quero quebrar aqui um paradigma, que muita gente fala o seguinte: porque o anjo veio do céu, é porque os anjos estão do céu. Deus, ele não tem limite. A terra é do Senhor. Aonde Deus está, os anjos são seres que servem ao Senhor. E eles servem ao nosso favor. Em todo lugar onde você está, Deus, ele está com você. E os anjos do Senhor estão com você. O tema da minha mensagem nessa noite é o Deus que está presente. O Deus que está presente em Betel. Betel, o Deus que está presente. O Deus que está presente aonde? Em Betel. E Betel, o Deus que está presente. Por que o Deus que está presente? É um Deus que em todos os momentos ele está do nosso lado. Ele nunca nos deixa. Se ele não abandonou Jacó, que estava fugindo do seu irmão, porque ele roubou a sua primogenitura, porque ele pecou contra a sua família, ele enganou, ele mentiu para o seu pai, que ele era Esaú. Agora imagina você e eu. Então quer dizer que Deus, ele está do nosso lado. Deus, ele nunca nos deixa. De acordo com a palavra de Deus, fala que os anjos subiam e desciam. Todas as vezes que nós fizemos o quê? Todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós nos prostramos na presença de Deus, nos rendemos na presença de Deus, não espere com que os anjos desçam, mas sim tenha consciência que eles já estão do teu lado. Não falou assim: desça fogo do céu. Cara, o fogo está dentro de você. Você não precisa vir um fogo do céu. A presença de Deus já está do teu lado. Às vezes nós, como seres humanos, é aquilo que eu tenho dito, que Deus, ele sendo Deus, ele saiu da sua glória para se fazer homem. Essa é a palavra, Filipenses diz isso, que Deus sendo Deus, ele desceu para se fazer homem. E nós como homem, muitas das vezes queremos nos transformar em muito espiritual como Deus. Então isso quer dizer que se nós estamos
orando, nós estamos buscando a presença de Deus. A primeira consciência que nós precisamos ter, nós precisamos entender que Deus, Ele já está do nosso lado. Deus, Ele está presente em todo lugar. Por mais que você cometeu o pior pecado do mundo, saiba que Deus está com o pior ladrão do Brasil, o pior ladrão do mundo. Deus está do lado dele. Deus, Ele não deixa ninguém. Sabe onde que Deus está? Deus está nas entrelinhas da vida. Deus está nos momentos tão difíceis, no momento que você não consegue perceber as situações que você vive da vida. Deus, Ele está aí. Sabe por quê? Existe um ditado que diz o seguinte, que Deus escreve reto em linhas tortas. É nos momentos difíceis que você vive da vida, em que Deus está se manifestando através de alguns sinais, através de algumas ações que você não percebe, não compreende, mas Deus está aí. Deus está transformando aquele momento tão difícil que você não entende, como um momento em que Ele vai agir na tua vida, em que tudo aquilo que vai acontecer no futuro, aquilo que vai acontecer no futuro, foi fruto do preparo, do momento em que você passou, no momento em que você não entendia, não compreendia o porquê que você estava vivendo aquele momento. Deus está perto de nós. Jacó, quando ele entendeu que Deus estava aí, que Deus estava do lado dele, o que ele fez em seguida? A Bíblia diz que, no versículo 13, perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Isaac. A terra em que você está. Sabe aonde que Jacó estava? Jacó estava dormindo exatamente na terra de Canaã. Deus fez uma promessa, sabe? Nessa terra onde você está, a tua próxima geração, os teus descendentes, no futuro eles virão aqui. Eu farei de você uma nação grande, uma nação que vai alcançar várias nações. Ele entendeu que Deus estava do lado dele. E a resposta de Jacó foi, primeiro, quando ele acordou, ele falou o seguinte, que esse lugar vai se chamar o quê? Betel. Casa de quem? Casa de Deus. Esse lugar vai se chamar Betel. Betel significa casa de quem? De Deus. Quem deu esse nome? Quem foi o primeiro a chamar aquele lugar de Betel? Foi Jacó. Jacó entendeu que Deus estava naquele lugar. Isso aqui é a casa de Deus, olha, essa aqui é a casa de Deus, que foi um lugar onde eu tive uma experiência com Deus. Foi um lugar onde eu tive a experiência com Deus. E ele, o que ele fez de novo? No versículo 15 diz assim: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde fores, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo de que te falei, tudo aquilo que eu tinha dito para você, Jacó. E quando Jacó despertou do seu sono, ele disse o seguinte, que Deus está mesmo nesse lugar. Quão temível esse lugar. O coração dele ficou tão alegre, o coração dele ficou tão temeroso. O Senhor está aqui nesse lugar, quão temível é esse lugar. Ele entendeu. Versículo 18 diz assim: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, ele tomou aquela pedra. Ele fez o quê? Ele fez um altar. Ele fez um altar com aquela pedra. E a Bíblia fala que ele derramou o azeite. Ele derramou o azeite naquela mesma pedra. E ele fez um voto, que se o Senhor me der pão, e se o Senhor me der comida, o Senhor me proteger, o Senhor será o meu Deus. O que Deus queria ensinar para Jacó, em primeiro lugar, é que Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. É um Deus que está perto de todo mundo. Em segundo lugar, é um Deus que faz promessa. Um Deus que Ele vem ao nosso encontro
para nos trazer uma esperança. Deus é um Deus que traz esperança. É um Deus que traz alegria, renova a esperança do ser humano para dias melhores. Talvez, quem sabe, Jacó estava dizendo o seguinte: eu não sei o que será da minha vida. Eu nunca mais vou ver meu pai, nunca mais vou ver a minha mãe. Eu não sei o que será da minha vida. Deus chega próximo dele e Deus traz esperança para Jacó. Você vai. Eu estarei contigo. Eu nunca vou te deixar. Talvez, quem sabe, Deus nessa noite está dizendo o seguinte: independentemente de tudo que você tem vivido. Talvez você já falou o seguinte: eu não sei como é que está a minha vida. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui mais alguns meses. Dificuldade, problema, seja o que for que você está vivendo. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas quero dizer nessa noite para você que Deus, Ele está do teu lado. Deus nunca vai nos deixar. Deus não vai nos deixar. Deus, existe um povo que está nessa cidade, que está nessa nação, que os olhos do Senhor estão postos nele. A única diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve é o momento em que a pessoa está vivendo uma situação. Quando você conhece o Deus que você serve, você, por mais que a situação for tão difícil, você passa por aquele momento com a cabeça erguida. A tua reação diante dos problemas é diferente da pessoa que não conhece a Jesus. Então a palavra de Deus, ela vem nos trazer esperança. Deus veio ao encontro de Jacó para trazer esperança. Deus está nas entrelinhas da vida. Deus está nos momentos tão difíceis em que nós não entendemos. Deus age na nossa vida através da nossa história. Deus age na nossa vida através da nossa história, com o propósito de nos trazer esperança. Ele fala que eu estarei com você. Uma das coisas que nós precisamos entender é compreender os sinais de Deus nas nossas vidas. Jacó, quando entendeu os sinais de Deus na sua vida, o que ele fez? Ele disse o seguinte: que essa é a casa do Senhor, e eu vou erigir, eu vou construir um altar. Quando você entende os sinais de Deus na tua vida, as coisas que estão acontecendo na tua vida, você não transforma os problemas que você está vivendo como um pesadelo, mas você transforma os problemas que você está vivendo como uma mola que vai fazer com que você olhe muito mais, não nas circunstâncias, mas sim no Deus a quem você está servindo, no Deus a quem você ama, no Deus a quem você tem buscado, tem orado. Você faz daquele momento que você está vivendo mais tempo de oração, mais tempo de busca, mais tempo de consagração. Você transforma aquele lugar como Betel, você transforma aquela situação como Betel, porque é o momento em que você tem um encontro com a presença de Deus. É o momento em que você fala o seguinte: que eu não vou colocar os meus olhos nos problemas que eu vivo. Eu não vou colocar naquilo que a Globo fala, que o Brasil está assim, que o Brasil está aquilo, que a sociedade está assim, que a sociedade está Não. Você vai olhar no Deus a quem você serve. Além de você olhar no Deus a quem você serve, você olha nas entrelinhas da vida e você faz o seguinte: eu preciso me controlar, eu preciso gastar menos, eu preciso economizar, eu preciso honrar Deus através dos meus dízimos, das minhas ofertas, através de tudo aquilo que eu tenho, eu começo a honrar a Deus. Então existe uma responsabilidade de Deus e existe uma responsabilidade da nossa parte. Deus, Ele está no nosso meio. Além dele estar no nosso meio, Ele também Ele nos fala que nós precisamos ter responsabilidade. Gastar menos, economizar e nos prepararmos. A Bíblia fala de José. José era um homem que
Egito deram-lhe o nome de Zafenat Paneia. Sabe o que significa Zafenat Paneia? Significa solucionador de causas impossíveis. Zafenat Paneia. Ele olhou o momento que ele estava vivendo. Ele falou o seguinte: mas essa crise que está no Egito, eu consigo transformar essa crise em um momento de abundância. Eu consigo transformar esse momento que eu estou vivendo, esse momento em que o Egito está a viver, em um momento de alegria. Deus deu a ele estratégia. Deus deu a ele sabedoria. E o Egito viveu momentos de grande abundância. O momento em que várias as nações vinham até no Egito para buscar alimento. Então não olhe as circunstâncias, mas sim olhe o Deus a quem você serve. Olhe o Deus que você serve, porque o Deus que você serve, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos ajudar a vencer todos os momentos tristes da nossa vida. Deus, Ele está perto de nós. Ele nunca nos deixou. Ele jamais nos abandonará. Ele sempre estará conosco. Jacó, quando ele viu que ele teve uma experiência com Deus, ele chamou aquele lugar de Betel, de casa de Deus. Naquela época ele chamou de casa de Deus. Mas a história fala que esta mesma cidade, ela se tornou o centro da terra de Canaã. Ela se tornou a terra do centro de Canaã. Por quê? Segundo a história, diz que a terra de Betel ficava a 19 quilômetros ao norte de Jerusalém. A história também fala que essa cidade, quando ela foi tomada por Efraim, que foi um dos filhos de Jacó, a Bíblia diz que, além dessa cidade ser chamada de Betel, que casa de Deus, também era chamada de casa de luz. Casa de luz. Quando Efraim tomou essa cidade, ela já não se tornou apenas casa de luz, ela se tornou apenas casa de Deus. Foi ali. Betel também era chamada de casa do santuário. E essa mesma cidade foi a cidade onde, depois de muitos anos, ela foi considerada como cidade de muita idolatria, como cidade do comércio, como cidade antropomórfica. Foi a cidade onde todos que viviam naquela cidade olhavam para si mesmos. Eles olhavam o comércio como meio para se enriquecer, não olhar o próximo, não ajudar aquilo que o próximo está vivendo. Sabe qual é a diferença entre o Brasil e a África do Sul? Nós estamos nesse período, nós estamos entrando no período do inverno, não é? É o inverno. Se você for na África do Sul, nesse período de inverno, a roupa do inverno baixa o preço. Na África do Sul, nesse período do inverno, toda vestimenta do inverno, o preço baixa. E com o que funciona aqui no Brasil e Angola? É que na época, quando é o inverno, o preço faz o quê? Por que o preço sobe? Por que o preço sobe? Porque o povo quer fazer o quê? O povo quer ajudar o povo? Não. Então, essa cidade tinha essa mesma mentalidade. Ela se tornou o centro do comercial da Palestina, em que todo mundo olhava para si mesmo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu dei o exemplo da África do Sul, que no período do inverno, toda a vestimenta do período do inverno baixa. Quando chega o verão, a roupa do verão toda é baixa. Eles não dependem, não, vai acontecer isso, o preço sobe, não, o preço tem que baixar para facilitar todo mundo. Em Angola e no Brasil, meu Deus,
as coisas disparam. Por quê? Porque eu quero olhar, eu quero ter mais. Essa cidade se tornou uma cidade idólatra. Ela perdeu o seu prestígio de casa de Deus. Ela perdeu o seu prestígio de casa de Deus. E na história, Deus levanta Amós para fazer o quê? Para dizer, olha, essa casa de Deus, essa Betel, que é considerada a casa de Deus, ela já não mais se tornou casa de Deus. Ela se tornou casa de idolatria. Ela se tornou casa de idolatria. E o profeta Amós é levantado por Deus para denunciar toda a idolatria do povo. Deus não estava naquele lugar. Deus estava. Mas o povo fez da casa de Deus. O povo fez da casa de Deus um centro de adoração a outros ídolos. E atualmente, aonde que é a nossa Betel? A nossa Betel é aqui? A nossa Betel é aqui? Não. A nossa Betel não é aqui. A nossa Betel não tem vários endereços. A nossa Betel está dentro de nós. A nossa Betel está dentro de nós. Sabe por quê? Porque você é a casa de Deus em todo lugar onde você estiver. Você atrai a presença de Deus. Você não precisa de um lugar, você não precisa de um pastor, você não precisa para atrair a presença de Deus. Para Deus, Ele está com você. Você não precisa do auxílio de ninguém. Você só precisa do auxílio do Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. O Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Ele começa a nos instigar a amarmos mais a Deus, a buscarmos mais a Deus, a presença dEle. E a cada dia que nós crescemos em intimidade com Ele, nós fizemos da nossa casa uma Betel. Nós fizemos do nosso escritório lá no serviço uma Betel. Você faz do teu lugar de trabalho uma Betel. Sabe por quê? Porque você é uma Betel. Você é uma casa de Deus. Você é uma casa de Deus. Você é mais importante do que tudo isso que está aqui. Porque se você não estiver aqui, isso não faz sentido. Você é mais importante do que tudo que está aqui. Porque se você não estiver aqui, isso não faz sentido. Deus, Ele habita dentro de nós. E nós somos a casa de Deus. Por quê? Porque Deus está perto de nós. Sabe quando a Bíblia fala, quando Jesus disse que o Espírito Santo Ele seria o nosso companheiro, Ele seria o nosso consolador. Sabe o que no grego essa palavra significa? Significa alguém, não alguém que está dentro, mas alguém que está do nosso lado. Alguém que está do nosso lado, que anda conosco. Alguém que está nos orientando. Ele está do nosso lado. Alguém que está sempre do nosso lado, que não nos deixa. Alguém que nos orienta. Alguém que quando nas nossas atitudes, a nossa vida não está de acordo com a palavra de Deus, Ele fala para nós: ô companheiro, ô companheiro, ô companheiro, acerta aí, companheiro. Ele fala para nós. Ele começa a nos instigar. Cuidado aí. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, aquilo que você é na rua Uirapuru 61, seja também aqui. Presta atenção. Você é a casa de Deus. Você é a casa de oração. Você é a casa de oração. Você não precisa de um teclado, de um violão. Você é a casa de oração. Fala, não tem um som na minha casa. Não, você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus, os céus já estão abertos. Os céus já estão abertos. Os anjos do Senhor já estão do teu lado. O Espírito Santo já está do teu lado, está te orientando. Você só precisa atrair Ele. Você só precisa falar com Ele. Você só precisa se derramar. Dizer para Ele que você o ama. Dizer para Ele, fala o seguinte: ó Jesus, acho que eu não te amo tão bem assim.
a minha vida não está tão bem assim. As minhas atitudes não provam que eu te amo, mas me ajuda a cada dia a te amar. Me ajuda a cada dia a te amar. Eu quero te amar mais e mais, eu quero estar próximo de você, Jesus. Eu quero te entender todos os dias da minha vida. Eu quero que você seja a razão do meu viver. Eu quero que você seja a razão do meu viver. Eu quero que a cada dia que eu viver nesse mundo, eu possa te compreender. Eu quero que todos os dias que eu viver nesse mundo, eu possa ser um Jesus no século 21. Eu possa ser um Jesus nessa cidade. Eu possa ser aquele que vem atrair a presença de Deus em todo lugar onde eu estiver. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam um antes e um depois. Eu não quero ser o mesmo que eu fui ontem, mas eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje, porque isso vai fazer diferença nas nossas vidas. Como igreja, nós só vamos conseguir alcançar níveis maiores em Deus quando nós entendemos que nós somos a casa de Deus. Nós somos a Betel, Ele está do nosso lado. Jacó entendeu que Deus estava do seu lado e ele falou: essa aqui é a Betel. Mas hoje nós dissemos: eu sou a Betel, Deus está do nosso lado. As circunstâncias não vão nos tirar os olhos da presença de Deus. A crise econômica não vai nos deixar tão atrapalhados. A corrupção não vai nos deixar tão atrapalhados. Nós vamos confiar em Deus. Por mais que o coração do homem esteja totalmente corrompido, mas Jesus, eu quero ser diferente nessa geração. Eu quero olhar no Senhor. Eu quero buscar a tua presença. Eu quero ser uma pessoa que faz as coisas de uma maneira, de um jeito certo. Eu não quero ser corrupto. Eu não quero ser enganador. Eu não quero ser usurpador. Eu quero crescer. Eu quero fazer as coisas de uma maneira certa e correta na tua presença. A palavra de Deus fala que a história de Jacó termina dizendo que quando ele chegou na casa do seu tio, ele encontrou seu tio, ele trabalhou, ele casou, ele granjeou, ele começou a crescer. E quando chegou o momento dele voltar para a casa dos seus pais, ele falou o seguinte: meu tio, eu preciso voltar, eu preciso encontrar os meus familiares. A palavra de Deus fala que ele depois chegou um certo momento que se desentenderam com seu tio. Eles se desentenderam com seu tio, mas depois eles se reconciliaram. E quando chegou o momento dele sair na casa do seu tio, ele saiu, ele foi cansado, pobre, sem nada, com propósito apenas de salvar a sua vida. Mas quando ele saiu da casa do seu tio, ele saiu rico, ele saiu com muita riqueza. E antes dele chegar na cidade aonde ele tinha saído, ele teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Deus. Pessoas que crescem na vida são aquelas que têm experiência. São aquelas que têm experiência na vida. São pessoas que têm experiência na vida. Na vida, quando eu falo na vida completa, aquelas pessoas que têm experiência no dia a dia, aquelas pessoas que têm experiência com Deus, aquelas pessoas que buscam ter uma experiência nova, a cada dia querem ter uma experiência nova. Jacó teve uma experiência nova. E quando ele lutou com o anjo, Quando ele lutou com o anjo, ele falou para o anjo: eu não vou te largar sem que você me abençoe. Eu não vou te largar sem que você me abençoe. O anjo perguntou para ele: qual é o teu nome? Ele falou o seguinte: o meu nome é Jacó. O anjo falou para ele: o teu nome é Jacó, você é usurpador, não é? Você é um enganador, mas a partir de hoje, o teu nome jamais será Jacó, o teu nome será Israel. Porque com o príncipe você lutou. Porque com o príncipe de Deus você lutou. E a Bíblia fala que ele saiu manco daquele lugar. E quando ele saiu manco daquele lugar, a Bíblia fala que ele encontrou seu irmão, ele abraçou seu irmão, ele beijou seu irmão. A raiva que o seu irmão tinha dele, a raiva acabou. E ele se reconciliou com seu irmão. Eles se tornaram grandes amigos. E a Bíblia fala que de Jacó surgiu as 12 tribos. Que linda história. Uma história de corrupção, de enganação. Uma história triste,
mas um final feliz. Talvez eu não sei como é que está a tua história, mas sabe que Deus tem algo para construir na tua história. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Deus tem algo novo, tem uma história que Ele está construindo na tua vida. Deus está escrevendo nas entrelinhas da tua vida. Deus está construindo, Deus está tecendo algo novo na história da tua família. Deus está tecendo algo novo na história da tua vida. Mas saiba, pessoas que crescem são aqueles que têm experiência. Tem experiência com Deus. Tem experiência no dia a dia. Tem experiência na tua família. A experiência nos leva a crescer. A experiência nos leva a crescer. E eu digo mais uma vez: crescer dói. Crescer dói. E se você quer crescer, tenha experiência na vida. Tenha experiência com Deus. Tenha experiência no dia a dia com Deus. Tenha experiência na empresa. Tenha experiência no trabalho. Tenha experiência na faculdade. Tenha experiência na família. Tenha experiência em todos os lugares. Saiba que você vai crescer. Vai doer, você vai ficar manco, mas sim você vai crescer. Eu não estou trazendo essa palavra aqui para aliviar o teu ego. Não estou dizendo que você tem que sair aqui aleluiado, mas estou querendo dizer o seguinte: que Deus nunca vai te deixar. Ele está do seu lado, porque você é uma casa de Deus. Você é uma morada de Deus. É de você que Deus quer. É você que Deus quer. Como é que o pecado que agiu em toda a estrutura humana, ela será recriada? Ela será recriada através da tua ação. Aonde tem corrupção, você vai falar que eu não vou ser corrupto. Aonde tem mentira, você vai dizer que eu não vou mentir. Eu vou ser um crente diferente. Eu vou ser um ser humano diferente. Seja um ser humano diferente. Seja um ser humano diferente. Seja um homem diferente. Vá contra o sistema. Vai contra o sistema. O sistema diz isso. Você vai contra o sistema. Porque isso vai fazer diferença na tua vida. Isso vai fazer diferença na tua vida. A história de Jacó. Com a história de Jacó, nós aprendemos que Deus está do nosso lado. Deus está no nosso meio. Ele jamais nos deixará. Amém? Gostaria que você se colocasse em pé. Qual é a música que a gente vai cantar? Deus, Ele está no nosso meio. Ele está no meio de nós. Deus está no nosso meio. Ele está no meio de nós. Deus nunca vai nos deixar. Pode uma mãe esquecer o seu filho? Pode uma mãe esquecer o seu filho? Tem algumas histórias que nós ouvimos que algumas mães esquecem mesmo seus filhos. Deixam seus filhos no container. Deixam seus filhos na rua. Deixam seus filhos em todos os lugares. Talvez que você possa imaginar. Mas Deus nunca vai nos deixar. Nunca vai nos deixar. Levanta a sua cabeça e olha e fala assim: Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Tudo passa. Nada é eterno na vida. Pode ter os piores corruptos do mundo. Pode ter os piores déspotas do mundo, da humanidade. Pode ter a maior potência do mundo. Essa potência jamais será eterna. O único reino eterno é o reino do nosso Deus. Hoje, Estados Unidos pode ser a maior potência do mundo, mas talvez daqui a alguns anos não vai ser mais Estados Unidos. Roma já foi a maior potência do mundo. A Síria já foi a maior potência do mundo. A Babilônia já foi a maior potência do mundo. A Grécia, que hoje em dia está endividada. A Grécia, que até hoje na Europa está pedindo esmola para os seus vizinhos. Vocês sabiam que a Grécia foi uma das maiores potências do mundo? Isso quer dizer
que o único reino inabalável, o único reino que não finda, é o reino do nosso Deus. É Deus. Ele é o único. E Ele está no nosso meio. Ele jamais vai nos deixar. Pode passar tudo, pode acontecer o que acontecer, Deus, Ele está no nosso meio. Talvez você tenha uma pergunta: mas Jesus, por que nós vivemos numa sociedade, num mundo que acontece tsunami, que acontece pobreza, que acontece catástrofe, que acontece não sei o quê? Mas Deus, onde é que você está? Deus, Ele está presente. Deus, Ele não nos deixa. Deus, Ele está nos ensinando que através dessa circunstância, tudo o que está acontecendo é fruto do pecado, é porque o ser humano está distante de Deus. É porque o ser humano não se importa comigo. Deus está falando o seguinte: cara, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem falar comigo, se importa comigo. Alguém pode falar para mim qual é o último país do mundo que aconteceu as duas últimas catástrofes, tsunami? Foi? Que aconteceu o terremoto? Nepal. Vocês sabiam que o Nepal tem um dos piores governos do mundo? O povo está lamentando porque eles não sabem se o governo vai destinar a verba que a comunidade internacional está dando para eles. Você consegue imaginar onde está o coração do ser humano? Você consegue imaginar quando o ser humano está distante de Deus? Quando nós vemos que nem um mês eles fizeram, nem 2 meses, 3 meses, nem 6 meses. O segundo terremoto, falou assim: Jesus, por que isso? Deus, Ele está nos ensinando, quando o ser humano está distante de mim, ele é capaz de fazer as piores besteiras do mundo. Deus está dizendo para nós: se importe comigo, venha próximo de mim. Eu quero transformar o teu coração, eu quero transformar a tua vida. Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero mudar a tua vida. E um dos meus desafios sempre, quando eu converso com algumas pessoas, eu falo o seguinte: cara, nós precisamos treinar, nós precisamos falar como igreja. Nós não precisamos mandar, nós não precisamos de partidos políticos cristãos. Nós não precisamos de deputados cristãos, mas nós precisamos de seres humanos dignos. Aleluia! Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Pessoas justas. Sabe por quê? Porque quando eu começo a treinar, quando você começa a treinar, quando você tem um chamado, para amanhã você atingir esses níveis, na política, seja em qualquer lugar onde você for, você não vai lá porque você é cristão. Você não vai lá porque você é cristão. Você vai lá porque você entendeu a missão que você tem de Deus para agir naquele lugar. Por quê? Porque você é um meio de transformação do meio ambiente. Então, Deus está nos chamando para sermos restauradores de ambiente. Restauradores de ambiente, como Betel de Deus, como Betel do Senhor, como porta do céu, janela do céu, a casa do Senhor. O Senhor nos convida a sermos restauradores de ambiente. Em todo lugar onde nós estivermos, vamos restaurar o ambiente. Vamos mudar o ambiente. Amém? Eu não sei qual é a música que melhor me tocar. Gostaria que você, nesse momento em que nós vamos cantar, que você pudesse refletir. Eu não sei como que está a tua vida, mas nessa noite você possa dizer: Jesus, eu estou aqui. Se você não tiver nada para falar, louve. Se você quiser ouvir o Senhor, pode ficar calado. Vai atraindo a presença dEle na tua vida. Isso é a coisa mais importante que nós temos em nossas vidas. Jesus, a esperança das nações. Em nome de Jesus, Pai.
Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? A minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? A minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pai, um novo tempo, uma nova história. Senhor, quer fazer em nossas vidas, Pai. Uma nova história, um novo tempo, o Senhor quer construir as nossas vidas, Pai. Independente, Pai, de tudo, o Senhor quer fazer algo novo em nossas vidas. A esperança, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos currais já não haja um gado, e as ovelhas foram arrebatadas do aprisco. Disse Abacuque: todavia me alegrarei no Senhor.
me alegrarei no Senhor. Porque uma nova história o Senhor quer fazer em nossas vidas. O Senhor é um Deus que restaura. O Senhor é um Deus que restaura altares. O Senhor é um Deus que restaura a nossa esperança. O Senhor é um Deus que nos levanta. O Senhor é um Deus que está conosco. Independentemente da circunstância, o Senhor está do nosso lado. O Senhor está do nosso lado. Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos deixou. Jamais Ele nos deixará. Ele jamais nos deixará. Eu declaro sobre a sua vida a alegria, a disposição, o ânimo do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo, um novo vigor, uma nova disposição no teu local de trabalho, uma nova disposição na tua empresa, em todo lugar onde você estiver, uma nova disposição, um novo ânimo, em nome de Jesus sobre a sua vida. Que você possa experimentar a alegria do Senhor, que é a nossa força, a esperança que está dentro de nós, que é Jesus Cristo. Ele possa nos levar a experimentar aquilo que Ele tem preparado para nós, aquilo que Ele tem preparado para nós, e que Ele possa nos restaurar, e que Ele possa nos restaurar, e que Ele possa nos restaurar todos os dias das nossas vidas. Esse é a nossa oração nessa noite. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Ele possa nos abençoar nessa noite. Pai, muito obrigado nessa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Declaro nessa noite, Pai, aonde não há esperança, o Senhor possa restaurar. Aonde não há mais solução, que haja solução. Porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor está no nosso meio. A tua palavra diz o seguinte, que o Senhor está no meio do seu povo. Por isso, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no meio do seu povo. O Senhor está no meio o Senhor está no meio do seu povo. O Senhor está do nosso lado. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor. Por isso, nessa noite, nós entendemos a tua palavra. Venha estar conosco todos os dias das nossas vidas. Que você possa erguer as suas mãos como sinal de receber. Pai, que o grande amor de Deus Pai, a comunhão, a graça de Jesus que foi derramada, que está em nós, que está presente todos os dias das nossas vidas, a graça que se manifestou na pessoa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você puder, aplauda o Jesus que criou o céu e a terra, que está no nosso meio, e que Ele é todo maravilhoso, todo lindo. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Eu não vou pedir que você abrace a pessoa que está do teu lado, mas apenas vou pedir que você faça algo diferente que você nunca fez. Que Deus abençoe. Amém. Hoy me desperté con un concierto con el sol.